Jeremias é o autor do seu livro? Quer saber? Fique comigo nesta mensagem e vamos conversar também sobre o cuidado do Senhor que se apresenta até mesmo antes do nascimento, logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área, graça, paz e alegria. Para conversarmos a respeito do livro do profeta Jeremias, nós teremos duas mensagens, e isso é conversa, não se esqueça disso. Nós estamos aqui para conversar. Você pode participar dessa conversa no espaço de comentários. E lá você pode enviar o seu testemunho, fazer qualquer observação ou ainda fazer a sua pergunta. E assim nós podemos conversar e aprofundar mais nesse meditar a respeito do livro do profeta Jeremias, neste caso, nesta sequência de estudo devocional que nós estamos fazendo sobre os livros da Bíblia. Jeremias significa o Senhor é enaltecido, o Senhor é exaltado. A vida pessoal desse profeta é uma das mais conhecidas, se não a mais conhecida, de todo o Antigo Testamento. Os outros profetas muitas vezes apresentavam um pouco de história, mas faziam o anúncio das suas profecias. Jeremias vai mostrando as coisas durante a história, durante as coisas que vão acontecendo com ele, cada momento de algo que acontece com ele tem no meio uma história, uma profecia, e sempre tem algo a ser falado. Jeremias conta muitas histórias, ele mostra as profecias muitas vezes no meio das histórias da sua vida, e é por isso que ele é tido como aquele que nós temos mais informação do Antigo Testamento entre os profetas. Os outros também contavam histórias, também mostravam as profecias durante a história, mas Jeremias parece que esmiuça mais isso, contando mais coisas, e aí nós temos muitas informações e vemos muitas coisas que marcam o seu pensamento, as suas preocupações, as suas frustrações, mesmo no meio das profecias. Vemos as coisas que aconteceram com ele no meio da sua história. Dos outros profetas nós temos muitas informações, mas parece que Jeremias vai contando a história no meio dos acontecimentos realmente. A profecia aparece no meio dos eventos históricos que acontecem na vida de Jeremias. Ele convocou o povo ao arrependimento, como os profetas normalmente faziam, chamou o povo ao arrependimento diante daquelas coisas erradas que o povo vinha fazendo, desagradando ao Senhor, porque o Senhor chamava o povo para viver de acordo com a sua vontade, e o povo não vivia, e aí então o exílio se aproximava. Não foi possível, o povo não aceitou a mensagem de Jeremias, e o exílio se tornou real, aconteceu de fato. Apesar de muitos esperarem que o Egito salvasse na última hora, o Egito acabou perdendo a sua potência naquele momento histórico. Ou outros tantos negavam que Babilônia poderia dominar, porque o Senhor estava com o povo, e o Senhor ia agir e não iria permitir aquele tipo de coisa. E então eles acreditavam que Jeremias estava enganado, que estava errado, que estava desanimando o povo, estava dizendo coisas que não eram verdadeiras, que ele estava longe da vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor era outra, era o povo ser cuidado, era as coisas estarem em ordem, que nada daquilo iria acontecer, que Babilônia não iria vencer. Jeremias mostrou que Judá mereceu o cativeiro, que agiu para ir na direção do cativeiro babilônico. E isso aconteceu por conta dos graves pecados que o povo cometeu, deixando a vontade do Senhor. Principalmente a idolatria, principalmente esse pecado que o Senhor realmente abomina. Pensando no contexto histórico de Jeremias, ele profetizou em Judá, ali então para Jerusalém, no final do século 7, início do século 6 antes de Cristo. Ele foi chamado durante o reinado de Josias, que foi um rei bom, que tentou implantar algumas coisas para corrigir aqueles erros que o povo cometia, começou a ir na direção de um acerto, mas a reforma que Josias fez não foi duradoura. Logo depois da morte de Josias, já o seu filho, quando assume, desfaz muitas coisas que Josias tinha feito, deixa de buscar realmente a vontade do Senhor, e aí então Jeremias acompanha os últimos reis, 3 filhos e um neto de Josias, que
seguiram numa derrocada, seguiram num declínio muito grande e não ouviram aquilo que o Senhor chamou a Jeremias a dizer, não deixaram as coisas erradas que faziam, mantiveram as coisas erradas muitas vezes, mesmo diante das situações que aconteciam, comprovando que Jeremias estava dizendo a verdade. Alguns até queriam ouvir de Jeremias, outros desdenhavam do que ele tinha a dizer, mas ainda assim não seguiram a vontade do Senhor. Houve até rei que teve Jeremias em alta conta, quis ouvir, atendeu aquilo que Jeremias pedia e pleiteava, mas ele não seguiu a vontade do Senhor mesmo assim. Por volta de 609, Josias morre, quando ele vai tentar impedir Faraó Neco de ir contra o que restava da Assíria. E depois da morte de Josias, a ladeira foi abaixo. O povo deixou realmente as coisas do Senhor, e aí os filhos e o neto que assumiram o trono já não agiram de forma correta, não foram suficientes servos do Senhor, na verdade agiram fazendo coisas que eram contra a vontade do Senhor. A ação política e religiosa desses reis foi desastrosa, e Jeremias os alertou para deixarem o caminho errado, mas mesmo assim eles não deixaram. Nenhum deles deu atenção, ainda que algum houvesse que quisesse ouvir o que Jeremias tinha a falar, ainda assim não dava atenção ao que Jeremias tinha para dizer, não colocava em prática para se arrepender e buscar a vontade do Senhor. Pensando a respeito de autoria, Jeremias é reconhecido como o autor do seu texto. Quando muito, nós podemos ver um personagem no próprio livro de Jeremias que é citado pelo menos 25 vezes, e que era um escritor, digamos assim, chamado por Jeremias a fazer a escrituração das coisas que Jeremias tinha para deixar registrado. Nós estamos falando de Baruque. Baruque escreveu muitas coisas que Jeremias chamou a Baruque escrever. Então, ainda que Baruque tenha escrito o texto do livro do profeta Jeremias, ele não escreveu porque ele quis contar a história. Pensando nos textos como o Pentateuco e outros textos mais que nós já conversamos nesta sequência de estudos devocionais, falando sobre a autoria desses textos, algumas pessoas podem ter escrito para contar a história do outro e não se revelaram na escrituração desses textos, e então aquela pessoa que originou a história seria tida como autora. No caso de Jeremias, não. No caso de Jeremias, se Baruque escreveu, se não foi Jeremias o escritor do seu texto, se Baruque escreveu para contar a história que Jeremias queria que ele contasse. Baruque não parou para escrever porque achou bonita e quis registrar aquela história. Ele foi chamado realmente pelo próprio Jeremias a escrever. Então, a autoria desse texto é de Jeremias, não é questionado que Jeremias não seja o autor, ele pode ter escrito pessoalmente ou ter dito as coisas que Baruque deveria escrever. Talvez até Baruque tenha acrescentado outras coisas, orientado pelo Espírito Santo, mas a grande maioria do texto, se Baruque escreveu, foi realmente porque Jeremias o chamou a escrever. Por isso, Jeremias é tido como autor. Ele foi chamado pelo Senhor, como eu disse, durante ainda o reinado de Josias. Ele foi chamado no 13º ano desse rei. E talvez o seu texto, o texto de chamado de Jeremias, rivalize com o texto de Isaías, não na gloriosidade, na maravilhosa visão que Isaías teve, o trono do Senhor, viu sobre um alto e sublime trono, as asas de suas vestes cobriam o templo, e essa coisa toda. Isaías fala de maneira muito grandiosa da visão do seu chamado, mas o chamado de Jeremias não mostra essa visão tão grandiosa, mas o que é dito da parte do Senhor para Jeremias é que é maravilhoso e rivalize talvez com aquele texto de Isaías no capítulo 6, não na visão, mas naquilo que o Senhor falou, e seja então tão conhecido quanto. Porque o Senhor disse, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu te santifiquei. Às nações eu te dei por profeta. Nós lemos isso lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5. Esse texto mostra, então, que o Senhor cuida de todas as coisas na nossa vida. De tudo. Mesmo antes, o Senhor já cuidava de Jeremias.
O Senhor cuida de você e cuida de mim em todos os momentos, em toda a nossa história. Como é bom poder confiar em Deus, sabendo que Ele age dessa forma. Nós ainda retomamos a nossa conversa a respeito do livro de Jeremias numa segunda mensagem, permitindo o Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.